Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Arbelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o estudo da obra, a continuidade do estudo da obra do Livro dos Espíritos. Agora nós estamos aqui na segunda parte, sexto capítulo, A Vida no Mundo Espiritual, aonde adentraremos na escolha das provas, questões 258, que vai até as questões 266, mas nós faremos até a questão 260A neste estudo de hoje. No próximo vídeo adentraremos nas demais questões, pouco a pouco, passo a passo, para não sobrecarregarmos. Certo? Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos. Clique no sininho, dê seu like, comente os vídeos e ajude a divulgar este canal de luz. Assista, os estudos desde o início, passo a passo, permanecem gravados. Vamos lá. Questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que aconteceram a ele durante a vida? Respondem os bons espíritos. É o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Porém, nós sabemos que existem aqueles que não têm condições desta escolha, né? Por conta de todos os transtornos que estão enfrentando ainda na espiritualidade, alguns por estarem muito endurecidos e outros por necessitarem de uma reencarnação compulsória, ou seja, imediata, independente de sua vontade, para um restabelecimento e um tratamento passo a passo e pouco a pouco, porque a reencarnação imediata é o melhor tratamento, em alguns casos, certo? Mas sempre que possível, nós, tendo condições, e desde que tenhamos condições, melhor dizendo, auxiliamos a espiritualidade na programação de provas pelas quais iremos passar, de acordo com a programação reencarnatória de cada um, certo? 258A. Então não é Deus que impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na terra? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. É inútil o homem perguntar por que Deus fez esta lei ao invés daquela. Quando Ele dá ao espírito a liberdade da escolha, deixa-lhe a responsabilidade pelos seus atos e pelas suas consequências. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem ou do mal, pois nenhum obstáculo se opõe ao seu futuro. Se optar pelo caminho do mal, ainda lhe resta o consolo de que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o mal que foi feito. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça uma pessoa, não foi ela quem o criou, e sim Deus. Se ela enxergar nesse perigo um meio de se adiantar e quiser se expor a ele, será porque Deus assim o permitiu. E nós temos que também compreender que as nossas programações vão sendo sempre uma sequência das reencarnações anteriores, de acordo com as provas suportadas, de acordo com os erros cometidos, de acordo com as necessidades que temos por realizar e concretizar. Assim, Deus não coloca o mal em nossas vidas. Nós é que, por opção própria, errada ou não, vamos fazendo escolhas. Algumas certas, outras erradas, alimentamos vícios, conseguimos sobressair com as nossas virtudes, mas vamos neste aprendizado amadurecendo. E a partir disso, não podemos colocar a culpa do mal que nos ocorre em Deus, porque ele é fruto da nossa escolha, certo? 259. Se o espírito pode escolher as provas que deve suportar, podemos dizer que todas, entre aspas, as dificuldades que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é bem o termo, porque vocês não podem escolher e prever tudo o que acontecerá na Terra, principalmente as menores coisas. A escolha é sempre a do tipo das provas. Os detalhes são consequências da forma como vivemos e de nossas próprias ações. Se o espírito escolheu nascer no meio de criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que estaria exposto, mas não conhecia cada um
dos atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher um determinado caminho, terá que suportar um determinado tipo de luta. Portanto, sabe a natureza dos problemas que irá enfrentar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos menores nascem das circunstâncias e da força mesma das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, aqueles que influenciam no destino, estão previstos. Quando você escolhe uma estrada irregular para caminhar, precisa tomar cuidado, pois a probabilidade de cair será grande, mas não sabe, no entanto, em que trecho irá cair. Se andar com bastante prudência, até poderá nem cair. Se, ao passar por uma rua, uma telha cair na sua cabeça, não deve acreditar que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. Então, ou seja, nós temos previstas nas nossas reencarnações determinadas etapas, pontos, como o nome dos capítulos. Mas as perguntas que vêm dentro destes capítulos, somente abrindo e lendo, nós vamos conhecendo. Então, as partes principais estão previstas na nossa programação reencarnatória. Porém, as nossas caminhadas determinarão de que forma elas irão acontecer, se algumas necessitarão acontecer, se outras serão substituídas, ou se algumas que nem previstas estavam terão que ocorrer para evitar que nós nos desviemos do caminho, ou por nosso merecimento, certos acontecimentos não são mais necessários, dado o nosso aperfeiçoamento em determinada situação. Então, pontos principais são previstos, mas nada é definitivo, certo? Então, 260 e 260A, fechando o nosso estudo de hoje. 260. Como pode um espírito querer nascer entre pessoas de má vida? Resposta. É preciso que o espírito seja colocado num meio onde possa suportar a prova que escolheu. Não podemos esquecer que os semelhantes se atraem. Então, para lutar contra o instinto do roubo, por exemplo, é necessário que se encontre entre pessoas que roubam. E 260A. Se na Terra não existisse gente de má vida, o espírito não encontraria nela os meios adequados para realizar determinadas provas? Resposta: sim. E seria o caso de lamentar se isso acontecesse? É exatamente o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que esses mundos são habitados apenas por espíritos bons. Vocês devem se esforçar para que em breve o mesmo aconteça com a Terra. Ou seja, quando nós optamos por uma escolha difícil, convivendo com aquelas situações, nós sabemos os dois lados. Sabemos por que não optar por aquele lado ruim, as consequências, as causas, a tristeza que é. Mas também adquirimos a capacidade da compaixão, de nos colocarmos no lugar um do outro, de não julgarmos, de não condenarmos e de ajudarmos a levantar aquele que está no chão. Assim como também um dia alguém orou por nós, certo? Então eu sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo de O Livro dos Espíritos e no próximo vídeo adentraremos nas questões 261, 262, 262A, 263 e 264. Assim até a 265 e 266, fechando essa parte deste estudo. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.